a manutenção é uma dor dentro do condomínio, né, cara? Cara, é uma das maiores dores, assim, que a gente encontra. E nessa jornada a gente tentou achar uma forma de ajudar, né? Ajudar o síndico, ajudar a gerir isso e diminuir o custo. Carlos não é engenheiro pra... eu acho que vende... Não, vai lá o nosso engenheiro, então ele vai lá, olha o apartamento, identifica o problema, ajuda o morador mostrando o que precisa ser feito. Começamos mais um podcast. Então, o acompanhamento dá para cada condomínio se adaptar como acha melhor. Então, porque às vezes tu sabe quem fez aquela manutenção e se por algum motivo voltou a acontecer aquela situação. Então, tu consegue voltar lá e ver quem fez, o que foi feito, quando foi feito. Fica tudo lá dentro. Que o grande fator para uma pessoa que trabalha em condomínios, ela sempre está buscando conhecimento, networking, conversando com pessoas de outros condomínios. A gente tem que estar sempre com a mente aberta e querendo crescer. Isso é o que faz a gente, eu acho, que pensar para frente sempre. Começamos mais um podcast, isso mesmo, e hoje nós vamos falar sobre reformas, manutenções condominiais. Vamos falar sobre alertas. Uau, alertas? Sim, nós vamos falar como é que você monitora dentro do teu condomínio essa gestão. Para isso eu trouxe um especialista em manutenção e eu trouxe um síndico de um condomínio clube, um dos maiores do Brasil. Pensa no cara. Mas antes disso, tu confia em mim, não confia em mim? Agora, se tu confia em mim, porque você está vendo esse episódio, já dá um joinha aqui, no episódio. Já curte esse episódio. E se você não segue esse canal, bora seguir esse canal. E o principal de tudo, ativa a notificação. Ativa agora a notificação. Quando vir um novo episódio, você vai ser o primeiro a receber. Então, vou chamar primeiro aqui os meus convidados. Eu quero... antes de chamar meu convidado, não, é os meus patrocinadores. Meu convidado vai depois, entendeu? Que essa turma aqui é o que banca toda essa minha jornada. Tá aparecendo meus patrocinadores que durante o ano todo bancam essa estrutura, bancam esse dinamismo que a gente faz aqui. Graças a eles, a esses patrocinadores, nós estamos de pé fazendo acontecer o podcast, que é o podcast oficial da Porter. E eu já vou passar direto a palavra pro meu querido convidado Fernando. Seja bem-vindo, irmão! Obrigado, hoje é um prazer estar aqui falando um pouco do nosso trabalho e sobre manutenção, que é o que a gente atua todo dia aí na nossa jornada no mercado condominial. Não, você tá vendo o Fernando, a camisa Easy Alerta? Cadê o Iago? O Iago se me aparece? É o showman, cara. Eu não gosto do Iago, não. É o Fernando. Eu gosto mais do Fernando. O Fernando é mais sério, o Iago é muito brincalhão. Ia dar muita bobice aqui, tá entendendo? Então eu trouxe o Fernando. Ô, Fernando, antes de nós falarmos da história e tudo mais, a manutenção é uma dor dentro do condomínio, né, cara? Cara, é uma das maiores dores, assim, que a gente encontra. E nessa jornada a gente tentou achar uma forma de ajudar, né? Ajudar o síndico, ajudar a gerir isso e diminuir o custo. Sim. Querendo ou não, a gente sabe que hoje os custos dentro do condomínio é uma coisa que o pessoal leva muito a sério. Legal. Então, como é que a gente ia fazer para fazer com que essa jornada com a manutenção fosse mais leve? Nós vamos falar um pouquinho sobre a corretiva e a preditiva e a preventiva. Eu acho que é um negócio legal para você, síndico. Você síndico, você gestor condominial, porque a administradora tem uma grande responsabilidade nisso também. Então, você que é administrador de condomínio, e você, síndico, presta atenção nesse episódio que nós vamos falar na prática sobre as manutenções. E o meu convidado de honra, não conhecia ele, mas é um cara referência, né, com certeza, dentro dos condomínios clube no Brasil. Grande Carlos, seja bem-vindo. Tudo bom, Dirley? Obrigado pelo convite, né? Legal. Vamos aí para trocar uma ideia e também aprender um pouco. Que é isso? A gente tá bem feliz aí. Tu é síndico de qual condomínio, mano? Então, eu sou administrador, né? Do Brava Home. Peraí, o cara já me começa cortando. Pau! Não sou síndico, eu sou administrador. Tu viu o tom da voz do cara? Cara, é daqueles caras milionários, entendeu? Aqueles caras tchutchu, tá? Bem suave e tudo mais. Então tá, me conta. Por que não síndico e administrador? Acho que isso é legal tu explicar pro público. Sim, a estrutura do nosso condomínio lá, hoje ela possibilita já desde, né? Sempre o síndico é um morador, né? Então, para a parte financeira é sempre um síndico morador. Então, ele sempre está envolvido no processo do dia a dia. E eu cuido de toda a operação do condomínio, junto com o síndico. Tá. Então, essa gestão toda, acabo estando diariamente com o síndico e a gente vai fazendo acontecer. Né? Então, aí, já estou 11 anos no Brava Home, né? Fazendo essa gestão. Eu peguei praticamente do início, então são vários processos, né? Desde a implantação, morador chegando, torres sendo erguidas, tu tem construtora, prestador, morador. Então tudo ao mesmo tempo acontecendo e isso é uma coisa que
eu aprendi bastante, isso foi uma ótima lição para mim, que me deu bastante bagagem para hoje eu ter um grande conhecimento na área, né? Então, isso facilita no dia a dia e a gente acaba, claro, aprendendo sempre na área de condomínios. Eu acredito que ninguém sabe tudo. Claro a gente está todo dia aprendendo. Concordo. E eu acho que o grande fator para uma pessoa que trabalha em condomínios, ela sempre está buscando conhecimento, networking, conversando com pessoas de outros condomínios, conversando com prestador de serviço e sempre querendo ouvir as ideias, propostas de outras pessoas também, porque você não é o único que sabe, né? Claro Então que não. A gente tem que estar sempre com a mente aberta e querendo crescer. Isso é o que faz a gente, eu acho que, pensar para frente sempre. Legal. Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou como administrador lá no Brava Home. Quais eram as principais... muitos síndicos ou muitos administradores estão começando a assumir agora condomínios de alto padrão, condomínio clube. Por isso que procuraram, né, esse episódio. Deram um Google lá, veio no YouTube o nosso episódio. Então, qual é a dica que você dá? Quais foram os teus primeiros problemas? Depois nós vamos entrar na tecnologia. Mas quais foram os teus primeiros problemas na implantação, cara? E quais os cuidados que você diga, para você, presta atenção. Assim, o que é importante, né? Então, assim, o Brava Home, ele tá indo para 13 anos já de condomínio. Uau. Então, quando eu entrei, o condomínio estava recém sendo entregue, ele tinha acabado de entregar 7 torres, e a parte de área comum ainda estava sendo entregue. Então, levou mais 4 anos para concluir tudo. E o mais importante, assim, buscar conhecimento naquela época. A gente percebe hoje no mercado condominial, principalmente aqui no nosso litoral, uma crescente de... A maioria das construtoras hoje, elas têm alguma área de lazer clube. Né? Então, todo mundo está buscando isso até para atrair venda de apartamentos e também as pessoas ficarem mais nos prédios, né? E aí, com essa percepção de, eu vim lá de Joinville, eu trabalhei numa multinacional, então, nunca morei em condomínio, isso é uma coisa bem importante. Eu nunca tive... Então, acho que eu não tinha vícios. Então, isso foi importante porque eu entrei com a mente aberta. Então, eu trazendo processos de uma empresa, de uma multinacional, eu comecei a implantar num condomínio. Porque na época... E tu conseguiu implantar? Essa é uma dúvida, sabe por quê? Porque nós estamos vendo muitos gestores como vocês, vindo de indústria, vindo de empresa, para o mercado condominial. E tu conseguiu aplicar os processos? Tanto que quando eu vim, eu já tinha uma concepção muito, muito clara. Nós estamos falando em 2014, eu já falava da mão de obra lá. Porque assim, Joinville, a gente, né, é uma cidade industrial, a gente sabe que hoje está um pouco mais complicado a questão de mão de obra em todo lugar, mas na época eu já via que ali em Itajaí, já era difícil a gente ter essa mão de obra, tinha muita rotatividade. Então, muita empresa terceirizada. E eu já tinha na minha cabeça, quando eu entrei no Brava Home, eu botei o olho naquilo e falei, cara, eu vou ter que pensar numa gestão orgânica. Contratar todos os funcionários e montar uma equipe. Então, foi esse o meu maior desafio. Montar uma equipe, definir processos e seguir com a continuidade do condomínio. Então, claro, e aí o dia a dia de um condomínio normal, né? Mas isso foi meu início, né, com a implantação. E, claro, a gente sempre vem buscando novas inovações, tanto que agora a gente, né, tem parceria com a Easy Alert. E isso, desde aquela época, eu já busquei alguma empresa focada nesse ramo. Será que tem alguma empresa com uma plataforma? Daqui a pouco começou a sair os aplicativos de várias coisas, mas ainda não tinha uma empresa focada específica em manutenção. Tentaram lá no condomínio fazer, mas eles não conseguiram. Passou um bom tempo agora, a gente conseguiu aí firmar com a Easy, né? Deixa eu te falar, antes de nós falar da Easy, o Fernando já tá agoniado ali, que nem um siri na lata. Eu sou peixeiro em Itajaí com muito orgulho, né? A gente fala siri na lata, o cara que tá agoniado, né? Mas olha só, Carlos, como é que você trata hoje as reformas lá no teu condomínio? Por quê? Porque o tema do nosso podcast é gestão de obras e reformas. Como é que você trata hoje? Como é que é a organização? O cara pode reformar e fica à vontade? Como é que é o critério? A parte de área comum, a gente faz um planejamento anual, né? Então, o condomínio, como eu te falei, já está para 13 anos, ele já começa a ter depreciação, né, em várias áreas. E aquele negócio, a gente tem, como eu te falei lá no início, a gente tem muitos condomínios sendo entregues hoje. Então, os condomínios de hoje, eles já estão numa nova visão arquitetônica, com tecnologia. E o Brava Home foi planejado lá em 2008, 2009, né? Então, quando a construtora pensou e idealizou o condomínio, existia aquela tecnologia daquele momento, aquela arquitetura. Agora, tu começa a ter algumas áreas que tu precisa planejar reformas e melhorias. Então, claro, isso... Existe o conselho fiscal, existe o conselho consultivo, existe os moradores, então existe daí um planejamento, qual área que a gente precisa reformar, então é buscado
falando mais de áreas que Comum. envolve uma reforma maior. Tá. Tu vai ter que fazer uma chamada de capital. Tá. O dia a dia é outra coisa. Né? Tá. Então a gente pode classificar em 2 momentos. A gente Gostei disso. Dica Mega Power. Exatamente. A gente tem as grandes reformas que, tu vai pensar para o ano que vem. Eu vou reformar uma área brinquedoteca, que eu vou gastar ali... Segura. Você vai pensar porque sabe que a cada 5 anos, 4 anos tem que fazer a brinquedoteca ou porque já tá feio e precisa ajustar? Qual que é o critério? São os dois, porque agora isso tu não pode fazer no achismo. Ou, eu olhei e tá ficando velho. Gostei. Tá ficando velho. Agora, com o sistema, com tudo no sistema, sai um pouco da tua cabeça. Uau! Então, assim, é importante... Então, que a plataforma te ajuda a tomar as decisões. A ideia da plataforma, a gente vai conversar bastante depois da plataforma, mas a ideia é a gente colocar no sistema o nosso planejamento que a gente ano que vem vai reformar tal área. Não, a gente já tem certeza que daqui a 5 anos eu vou reformar o mini golf que eu reformei numa outra data, porque daí a gente, por experiência, a gente sabe que aquele local, ele tem ali uma durabilidade de 3, 4 anos. Entendi, então, assim, entendi. A ideia é fazer isso com todos os setores do condomínio, né? Tá. Então, esse tipo de reforma, então, como eu te falei, vai ser discutido entre os moradores, aí o síndico ou a síndica vai chamar um grupo de moradores para decidir, é decidido um arquiteto, é votado, faz uma assembleia, decide, faz um levantamento de custos, depois executa a obra. Aí nós estamos falando de grandes obras. Tá. E aí, claro, depois a gente pode conversar e falar das obras do dia a dia, das manutenções preventivas que a gente tem, que também é muita coisa, né? Tá. E deixa eu te falar uma coisa, Carlos. Eu tenho certeza que tem vários síndicos aqui falando. E as obras dentro dos apartamentos? Que tipo de gestão que você faz? Que tipo de controle? Porque eu imagino que o Brava é um condomínio de alto padrão. E, cara, e ali nós estamos falando de pessoas com autoridades. Como é que você controla isso? Então, assim, obras em apartamentos. Isso aí também é uma coisa que a gente foi buscar mais conhecimento na área. Eu acho que é uma coisa que todo síndico tem que se preocupar, porque existem diversos tipos de, né, tem vários moradores que às vezes pensam de uma forma diferente. Então, assim, se você não adotar também um critério de como é feito isso, o condômino vai lá e realiza a reforma sem... Não, a gente tem um processo. Primeiro que o condomínio tem contrato com o engenheiro. Isso é importante. Uau, a gente tem legal. contrato com o engenheiro que dá o quê? Uma assessoria. A gente tem algumas pessoas que são chaves, porque a gente como gestor e a pessoa como está como síndico, morador, ele não é especialista, ele não é químico, ele não é... eu entendo um pouco de paisagismo, mas a gente tem uma pessoa que é focada em paisagismo, a gente tem uma pessoa que é focada na água, né? Então, para cuidar da nossa água, para cuidar das nossas piscinas. Então, na parte de reforma para apartamentos, a gente tem também um engenheiro que dá toda a assessoria. Acontece muito hoje, dar vazamento entre apartamentos. O morador manda para mim, Carlos, eu tô com um problema de infiltração aqui. Então, o Carlos não é engenheiro para... eu acho que vem de... Não, o Carlos nunca acha. Vai lá o nosso engenheiro, eu agendo com o morador, o nosso engenheiro vai lá, porque ele presta consultoria pro condomínio. O morador é do condomínio, então ele vai lá, olha o apartamento, identifica o problema, faz um laudo, se possível, ajuda o morador, mostrando o que precisa ser feito. Então, isso é bem importante. A gente tem esse engenheiro, a gente tem os formulários de reforma, conforme tem as normas para fazer as reformas, é passado para o morador isso. Então, eu sempre converso com o morador que vai fazer uma reforma, eu falo assim, é importante tu passar, porque o morador, muitas vezes, ele vai designar um arquiteto, um engenheiro, não é ele que toca, não é ele que toca, né? Nunca. Então, assim, ele vai designar. Então, eu peço para essa pessoa vir até a administração à minha sala, a gente faz uma reunião com essa pessoa para passar detalhes, coisas básicas. Disso. Desde dos funcionários que vão trabalhar lá no apartamento, para cuidar, para não deixar lixo jogado, para cuidar do elevador. Muito bom. Então, assim, são muitos detalhes que a gente foi aprendendo no processo. Perfeito. Isso tudo tu vai, vou juntando fichas. Legal. E aí a gente vai melhorando o quê? Vai melhorando o dia a dia. Então, quando o morador faz reforma, agora a gente já tem bem estabilizado o que tem que ser feito. Entendi. E isso facilita bastante a nossa vida lá. Muito legal. Pessoal, aqui na legenda do vídeo vai estar lá o link do Brava Home, vai estar as redes sociais aqui do Carlos também e também do Fernando, da Eze, que vai falar um pouquinho agora. Também aqui na legenda tá todas as redes sociais dos nossos patrocinadores da Porter. Lembrando você, se você quer estar no Porter Summit, o maior evento do mercado condominial brasileiro, junto com 3.000 pessoas aqui em Floripa, você tem um link de cupom de desconto aqui nesse vídeo. Bora clicar aqui e vem junto nessa trajetória. Vamos investir 4 milhões de reais no evento Mercado Condominial Brasileiro. É top demais, galera. 8 de novembro, estamos juntos.
Fernando, o grande Carlos é um administrador, é um gestor, mas a realidade no Brasil não é essa. A realidade no Brasil, geralmente, é um morador, né, que é o síndico morador, que muitas vezes é um dentista, muitas vezes é um médico com muito conhecimento, né, muitas vezes é um advogado com muito conhecimento, mas falta conhecimento em algumas áreas. Como é que surgiu, cara? A ideia de vocês, Shazam, surgiu? Eu vou acordar de manhã. Acordei, vou montar uma empresa de plataforma de manutenção. Como é que é o negócio? Montar uma empresa do que mais dá dor de cabeça. Não é o sonho de todo mundo. Então, tudo começou, eu sou engenheiro civil, o Iago, né, que hoje comentou também, que agora tá viajando, também é engenheiro, e na época da faculdade... Os dois trabalhavam em construtoras, ele em uma outra construtora e eu numa construtora da minha família. E atuavam no setor de manutenção. Então a gente via, poxa, ninguém sabe exatamente o que fazer, nem a construtora sabia direito. Tava num momento que tinha algumas normas saindo, então a gente olhou um pouco mais técnico. Pô, vamos ver o que existe pra gente começar a instruir. Daí o pessoal começou a fazer manual, porque antigamente nem se entregava manual da obra. Daí, pô, todos os consultores entregando, mas não ajudava em nada aquele manual. E, no geral, ninguém abriu o manual para ver o que tinha que fazer de manutenção. E daí a gente assim, cara, a gente tem que bolar alguma coisa mais atual, uma coisa que vai ajudar com mais facilidade. E daí a gente bolou a Easy Alert, que ajuda, né, com esses alertas, por isso que é Easy Alert, com os alertas para gerenciar isso. Então tem toda uma programação, a gente cria um plano de manutenção e coloca e vai ajudando ali. E daí começou a dar um resultado bem legal. Inicialmente a gente, né, a construtora entrava com a plataforma, hoje a gente atende diretamente os síndicos, os condomínios, para fazer essa gestão. Então a gente extrai todo esse histórico, tudo isso que tem na cabeça do síndico, tudo que aconteceu lá, e a gente tenta trazer para dentro da plataforma para que tenha esse cronograma que o Carlos comentou ali. Então... Tá, mas assim, vamos lá, vamos para a prática. Peraí. Eu gosto da prática, porque os meus seguidores sabem que é prático o negócio, né? Tá, então eu sou um síndico, eu tenho uma piscina, eu tenho lá uma garagem que tem que ter uma bomba lá porque eles podem encher. Eu tenho o para-raio, beleza e tudo mais. O que vocês fazem? Hoje a manutenção minha, deu um BOzinho, eu chamo o José, que é muito bom, que resolve na hora. Até sábado, 3 horas da manhã, o José vem me atender. Mas o que vocês fazem para melhorar a minha vida, então? É isso aí. No começo a gente entende o que tem no condomínio, então o que a gente tem lá? Tem piscina ou não tem piscina? Entende tudo isso, daí existem normas e daí a gente se apoia nelas e também outras coisas que a gente vai vendo e essa expertise, né, de todos os condomínios que a gente atende, que hoje são mais de 1000 no Brasil, a gente traz para dentro da plataforma. Então, tem piscina, tem essas manutenções de piscina para fazer e a gente vai adaptando isso para a realidade do condomínio, porque isso é muito legal. Cada condomínio ele é totalmente diferente. Tá. Então, a gente tem desde do Brava, que tem, meu Deus, é uma cidade, e até condomínios que às vezes são 3, 4 apartamentos. Tá. Então, a gente traz isso, entende o que tem no condomínio, cria as manutenções específicas para cada coisa dessa. Cada bomba, cada piscina, e daí a gente cria essa programação, e daí a plataforma vai ajudar o síndico ou a equipe, né, no caso do lado do Brava tem uma equipe interna, a gerir essas manutenções, quando tem que ser feito, e daí o profissional mantém todo o histórico ali. Então fica tudo organizado dentro da plataforma. Quando você diz organizar, então, por exemplo, lá, eu vou registrar que tem uma bomba lá embaixo. E aí, quando eu coloco na plataforma que tem uma bomba, já começa a ter, daqui a tantos meses tem que fazer manutenção, é isso? É isso aí, é isso aí. E como é que você sabe que aquela bomba é tantos meses tem que fazer manutenção? Grande parte pela experiência, grande parte porque a gente pesquisa cada tipo de sistema, cada equipamento para ter uma previsibilidade. Então, Entendi. A gente pode trazer o manual daquele equipamento, se for um equipamento específico, mas geralmente as bombas têm um padrão. E daí, claro, tudo isso vai sendo vivo. Então, se a gente cria uma manutenção a cada 1 ano daquela bomba e a gente vê que às vezes esse prazo está muito curto, ele pode ir melhorando ao longo do tempo. Então, o plano de manutenção do condomínio ele vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo para ele ser cada vez mais eficiente. E isso falando, né, de manutenções preventivas. Daí, quando acontece o BO lá, daí tem a abertura de chamado, daí tem outra gestão das manutenções corretivas. Tá, uma coisa que eu sinto falta dentro da realidade de gestão do condominial são a questão dos manuais e os vínculos de nota fiscais e garantia. Isso a gente consegue registrar na plataforma ou não? Tudo fica ali. A pessoa fez a manutenção, coloca ali às vezes... Mas peraí, segura. Pessoal, eles são meus patrocinadores e tudo mais, mas eu não conheço a fundo a plataforma, né? E eu já joguei aqui ao vivo, aqui, porque eu sinto falta disso, né? Mas me conta, então tem, então? Tudo ali. A pessoa fez a manutenção, tem manutenção que às vezes precisa de um engenheiro, precisa de uma RT. Isso.
tu anexa a RT lá e vai ficar tudo lá centralizado. No caso, vamos supor, se troca o síndico ou troca a equipe, todo esse histórico tá lá. Então a gente sabe quem foram os fornecedores, o que foi feito, o custo. Então ajuda também nesse histórico que vai perdurar ao longo dos anos dentro do condomínio. Eu acho que a gente tem a rastreabilidade, né? Exatamente. Eu acho que a rastreabilidade fica tudo mais fácil, né? Exatamente, porque às vezes tu sabe quem fez aquela manutenção e se por algum motivo voltou a acontecer aquela situação. Então tu consegue voltar lá e ver quem fez, o que foi feito, quando foi feito. Fica tudo lá dentro. Legal. E isso quem acompanha? É o síndico, é o subsíndico, é o conselho, é os moradores? Quem é que acompanha? Aí tem uma variação muito grande. Dá para todo mundo acompanhar, dá para centralizar no síndico. Tem, no caso do Brava, daí já é um pouco... como tem uma equipe muito grande interna, daí já ajuda um pouco a delegar para cada equipe. Então, o acompanhamento dá para cada condomínio se adaptar como acha melhor. Então, se todo mundo quiser acompanhar, enfim, isso é bem variável. Entendi. E deixa eu te fazer outra pergunta. Quando o síndico vai lá e abre uma obra de reforma de fachada, já vem um alerta para ele que precisa de uma engenharia, precisa de uma RT? Como é que funciona isso dia a dia? Como é que é isso? Geralmente, é isso que não... Às vezes pode-se ter uma previsão, né, da revisão da fachada, e daí já vai ter isso programado, ou pode abrir lá uma manutenção avulsa, que a gente chama, né? E daí ali ele vai conseguir colocar todo o histórico ali dentro. Mas se ela tem essa previsão, vamos supor, a repintura da fachada coloca a cada 3 anos ou 4 anos. Uma inspeção da fachada, pintura, enfim. A hora que der como concluído, ele já programa a próxima, então já sabe isso, que daqui a 3 anos vai ter que fazer aquilo lá de novo, já tem o histórico, já tem o custo, então ajuda a agir dessa forma. Pessoal, você que está acompanhando online, você pode estar pensando, caramba, isso é difícil de implantar. Meu Jesus amado, tecnologia não é comigo, não quero esse negócio. Eu vou jogar bola agora por Carlos, a gente não combinou nada, tá? vou falar com o Carlos. Claro que o Carlos... Tem quantos funcionários no teu condomínio, Carlos? 95. O Carlos tem quase 100 funcionários no condomínio dele, galera. Então, vê a tua comparação, tá? Então, o Carlos tem quase 100 funcionários no condomínio dele. Carlos, como é que foi? Como é que foi achar a plataforma? Como é que foi esse início? E, ó, joga aberto, tá? É importante jogar aberto. E como é que tá? Acho que tá quase 1 ano lá, né? Conta pra nós. Então, no nosso caso, como eu tinha dito antes, né? A gente tentou, em algum momento, achar uma empresa que fizesse essa gestão. Até o morador, Carlos, a gente precisa. E no dia a dia, a correria, a gente tentou uma empresa, na época não conseguimos, não tivemos sucesso, foi passando. O síndico trocou. Ano passado a gente teve uma síndica, né? A Jaque. E ela, preocupada, ela também trabalhou em multinacional, então ela tinha essa visão de importância de a gente colocar tudo num sistema. Então, assim, foi a Jaque que achou essa empresa. Parabéns, Jaque. Foi ela, os méritos são todos dela. Legal. E ela, aí, né, ela trouxe para mim, Carlos, vamos chamar essa empresa. A gente chamou eles foram lá no primeiro momento, acho que a gente já sentiu muita firmeza. Eu não conhecia, eles são de Criciúma, então a gente não conhecia. Eles, né, são novos também no mercado, então foi importante que a gente conheceu eles. A gente sentiu firmeza porque o foco deles, realmente, a plataforma deles é muito boa. E aí deu certo, a gente começou a implantação. A única situação que eu falei pro Iago na época foi, Iago, eu acho que aqui no Brava Home a gente não vai conseguir fazer online, eu acho que vocês vão ter que vir algumas vezes aqui. Então até essa parte da negociação, tudo, para implantação, porque eu acho que um condomínio grande, como eu acho que nós acabamos sendo os primeiros deles. Sim. E é importante para ambos, né? Para eles também poderem melhorar a plataforma e adequar outras coisas e a gente passar para eles, né? Porque como a gente tem 95 funcionários, o Brava hoje ele é dividido em setores. Então é tudo setorizado. Eu tenho o setor da portaria, o setor da limpeza, o setor do clube, o setor do jardim. Então é tudo, esse setor da hidráulica, elétrica e por aí vai. E eu tenho oficinas dentro do condomínio. Então a gente acaba que as manutenções a gente executa dentro do condomínio, muitas delas. Entendi. Justamente para a gente ter uma agilidade na manutenção e também um custo menor, né? E hoje a gente, graças a Deus, a gente está bem à frente nesse processo. Foi bem legal o começo, que conta. fiz fazendo uma reunião, olha... Daí eu explicando como é que era o procedimento normal, né? Que hoje geralmente a gente faz geralmente online, como já atende o Brasil todo, 3 ou 4 reuniões, a gente consegue criar todo o plano e botar para rodar. E acho que foi tu, né, Carlos, que falou, olha, mas o nosso condomínio ele é um pouco diferente, é melhor vocês virem aqui. Daí ele começou a falar algumas coisas, daí eu falei, cara, realmente é muito diferente. A gente pegou o carro, foi para lá, e daí depois de fazer um tour, realmente era um projeto totalmente especial. Sim. E daí a gente implantou setor por setor e, né, um aprendizado, a plataforma se moldou para atender esse novo tipo de condomínio, que é um condomínio especial. Assim, realmente é um case a ser estudado porque é muito legal, muito legal.
Falando em case a ser estudado, falando em oportunidade, vou dar uma dica de livro para você. Você sabe que todo episódio eu dou uma dica de livro. E vou dar uma dica de livro de um palestrante que vai estar no Porta Summit. Isso mesmo. Eu amo esse livro, Oportunidades Disfarçadas, do grande Carlos Domingos. Tem Oportunidade Disfarçada 1 e Oportunidade Disfarçada 2. O que está na minha mão é o 2 já. O Carlos Domingos, ele conta a história de empresas que surgiram de dificuldades, de problemas. Então, por exemplo, vou contar uma história que eu vi aqui, de dezenas de histórias, mas tem a história de uma empresa dos Estados Unidos, em 1968, que passou um tornado, ela vendia coisinha de eletrônico, passou um tornado e ela perdeu 80% do estoque dela. Aí o cara, muito triste, muito decepcionado, limpou os 20% e botou uma faixa. Liquidação para fechar, sábado a partir das 8. E ele vendeu tudo a preço de custo, nesse sábado, em 25 minutos. Ele olhou, opa, tem uma oportunidade aqui. Aí ele catou todas as lojinhas que tinham sido atingidas e foi comprando a preço de custo. E aí ele jogou uma margem, manteve a faixa sábado, não abriu naquela semana, e vendeu tudo que ele comprou em 45 minutos. Assim surgiu a Best Buy, a maior empresa de eletrônica dos Estados Unidos, né? Então, de oportunidade disfarçada. Carlos Domingo vai estar ao vivo no Porta Summit. Ó, aqui nessa legenda do vídeo tem um link para você estar no Porta Summit junto com a gente, tá? E oportunidade disfarçada, que foi o quê? Você enxergou que pode sim e funciona a tua plataforma no Condomínio Clube, né? Exatamente. Teve que conhecer, teve que ir lá na prática e já tá validado. Tá validado, Carlos? Tá, a gente tá implantando ainda, né? Tá. O sistema tá rodando já, isso é bem importante. Como a gente tem os departamentos, a gente tem as lideranças, então são várias pessoas que mexem no sistema, né? Ah, que legal. Então nós temos lá o setor do jardim, que o jardim é imenso. Então a gente tem lá o menino do jardim, que ele mexe, porque é o dia a dia. Então todas as manutenções que são feitas... Peraí. Jardim. O que tem de manutenção no jardim? Cara, que... Nossa. Jardim, manutenção no jardim. Cara, jardim pra mim é cortar grama. Não, mas tem manutenção no jardim que tem que ser monitorada? É jardim Como? barra paisagismo, né? É muita coisa. Conta um pouco pra nós. Como é que é o dia a dia disso aqui no jardim? Conta lá um pouquinho. O que o cara faz? São 8 funcionários no jardim, cuidando de segunda a sexta do jardim. Então a gente tem a horta, tem a questão de... Tu tem vários coqueiros em volta de piscina. Então são muitos detalhes. Então, peraí. Então, opa, eu tô indo além então. Peraí, se eu captei o negócio. Você põe as tarefas do que eles têm que fazer ali semanais, é isso? Eles têm todas as tarefas, eles têm um checklist. De cortar tal árvore e tal. tudo. Que legal, cara. E o jardim é uma coisa viva, né? Então, existe ali... A gente tem o acompanhamento de um profissional, né? Então, ele tá sempre ali no condomínio ajudando a equipe. Então, o momento que tu tem que fazer poda, né? Tem várias espécies lá, então tem que saber como fazer essa poda. O momento de adubar até a grama, né? Então... esses processos todos, a gente tem a orientação técnica e aí a gente acaba fazendo a manutenção. E a equipe executa aí durante a semana. É bem... Segura, tu pegou conhecimento técnico, tu tem equipe e tu jogou pra plataforma? E na plataforma tem os alertas pra fazer isso? É sim? Todas essas tarefas estão lá dentro, com a programação. O jardim é separado em áreas, né? É muito grande, né? É o maior jardim suspenso da América Latina. Uau! Ó, bora acompanhar aqui na rede social lá. Tem Instagram? Tem Instagram não? Ou tem site? Não tem. Não tem o Brava Home, não. Mas tu posta alguma Mas coisa? tem fotos do condomínio aí, então só tá procurar. bom. Então, vale a beleza. Vai. Enfim, não tem... Tem que ver. Vale a pena pesquisar, ver as fotos, porque todo aquele jardim tem garagem embaixo. Então, pra mim, era mais parte técnica, parte de eletrônica e não... Até documentação, tudo que quiser colocar, tudo tem uma rotina, né? Então, é criar essa rotina dentro da plataforma. Então, pode ser o jardim, pode ser a piscina, pode ser seguro, qualquer coisa. O que tiver de rotina lá dentro, que tiver uma periodicidade, a gente coloca e ajuda a gerir, pra não esquecer nada. Que legal, que legal. Carlos, qual foi o teu maior desafio na implantação dessa tecnologia? A gente tem um funcionário lá, né, que é o responsável, o Luiz que cuida do sistema hoje, ele é o... Ele é o pai da criança lá. A gente tem um funcionário que cuida da parte de compras lá e ele cuida da parte de atender os setores. Então, ele é a pessoa que está ali alimentando o sistema, na parte mais administrativa e também orientando as equipes para fazer toda essa coordenação junto com o Easy Alert, né? Então, ele também está ali para ajudar a equipe, para os setores poderem colocar as informações corretamente
disso, né? Ele cuida do sistema e cuida dessa parte toda com a equipe. Então, a ideia realmente é tudo que a gente já fazia, agora ela está documentada. E isso vai facilitar para frente, para a gente planejar um orçamento, para planejar o que a gente vai fazer para frente no condomínio. Como você falou ali, se um dia, quando eu sair do condomínio, outra pessoa que vier vai estar registrado. Isso é importante, até para fazer as obras, fazerem as manutenções, o que realmente deu certo e não deu certo. Legal, bacana. Fernando, dá uma dica para nós. Antes do Fernando dar uma dica, segura, que eu preciso contar uma coisa para vocês. Olha só, sabe que eu sempre tive um sonho de escrever um livro. E eu escrevi um livro. E lancei há poucas semanas atrás. Está aqui, ó. Sonhe, pense e realize. O legado da comunidade está transformando o mercado condominial brasileiro. Esse livro, junto com os meus sócios e com alguns embaixadores da Porter, nós escrevemos um livro de propósito, nós escrevemos um livro, e é um livro bonito, pessoal, com foto colorida e tudo mais, tem história, com todos os nossos desafios. Você que é empreendedor do mercado condominial, a gente conta os nossos desafios, e a cada 3 páginas tem uma dica Mega Power. Isso, para te inspirar, para tirar você da zona de conforto. E eu vou ler uma dica aqui da página 40 para você, ó. Dica Mega Power. Ninguém começa por cima. E que bom que é assim. Isso sempre me deu esperança de continuar. Nesta época, o YouTube estava começando no Brasil. Eu chegava todo dia cedinho na distribuidora onde eu trabalhava e assistia vídeos motivacionais que me ajudaram a acreditar no impossível. Tenho certeza de que isso me ajudou a continuar firme. Então sempre tem uma dica Mega Power para você sair da tua zona de conforto e de cutucar. Na legenda desse vídeo, na legenda desse episódio, tem um link para você comprar esse livro e ele chega na tua casa, na comodidade da tua casa, e eu tenho certeza que pode mudar a tua história. Oh, glória! Meu querido Fernando, conta um pouquinho para nós, qual que é o maior desafio hoje que você encontra para o síndico não implantar a plataforma? Cara, isso é um negócio fora da curva. Conta pra nós. Eu acho que é cultura. Cultura? A cultura de... O que foi muito legal lá no Brava é que o pessoal abraçou muito a plataforma. Acho que a equipe inteira estava muito aberta. E isso facilitou muito, acho que tornou o processo mais leve e muito mais legal para todo mundo. Mas a gente vê isso. O brasileiro, ele não é de fazer manutenção preventiva. Então, a gente é da cultura de deixar o negócio estragar e depois eu vejo, que acaba custando muito mais caro. E também, ninguém lê manual. Então, senão o manual resolveria tudo isso. Teria lá 200 páginas e tocava. Então, a gente vê sinais da cultura. Quando a gente explica, a pessoa entende que fazer manutenção preventiva é mais fácil para o síndico, é mais fácil para o prestador, é mais barato para o condomínio, e ele adere àquele plano, poxa, às vezes não tem nenhum problema, mas eu vou subir lá na cobertura para dar uma olhada se não tem nenhuma calha entupida, se não tem nenhuma telha trincada. Pô, eu tenho que sair um pouco da zona de conforto e lá ver um negócio que pode não ter, mas se tiver uma telha trincada, eu vou lá e troco antes de chover. E daí o negócio fica mais tranquilo. Então a cultura é uma coisa que hoje é um grande divisor de águas, assim. Legal. Carlos, você deve ter desafios diários lá. Gestão de pessoas, conflito entre moradores, né? Mas qual foi o teu maior desafio em uma obra lá no Brava Home? Qual foi o teu maior desafio, cara? Que isso aqui, cara... Poxa, isso aqui foi difícil mesmo fazer por causa disso. Acho que toda obra é um desafio, né? Toda obra é um desafio. Se a gente falar em grandes obras, a gente tem aí os arquitetos, engenheiros envolvidos, então acaba que tu tem uma equipe bem grande desenvolvendo, né? Eu acho que o dia a dia, a gente pode falar da manutenção do dia a dia, a gente tem desafios, porque aquilo que tu não fez ainda de reforma, a primeira manutenção que tu vai fazer aquele local, eu acho que é o mais difícil, porque tu não tem ainda expertise. Histórico. Entendeu? Então, tu vai procurar o prestador de serviço, tu vai entender. Vou dar um exemplo, a gente tem um campo de futebol society lá, né? Então a gente tem um campo de futebol society e a gente trocou a grama sintética há 2 anos atrás. Foi uma obra difícil, porque foi a grama sintética que tinha instalado, era uma grama que já estava ultrapassada. E aí, como existia outras gramas mais modernas, o pessoal que joga bola, é uma grama para não se machucar tanto. Então a gente foi atrás, a gente foi lá no campo do Barra, que agora acabou de subir para a Série C. A gente foi visitar o campo do Barra lá, que eles têm todo um centro de treinamento. A gente foi lá olhar como é que é a grama. Então tu tem que aprender a fazer aquele negócio. É algo novo. Eu gosto de jogar futebol, amo jogar futebol, jogo lá também. Legal. Só que aquele processo ali, como a gente vai fazer a manutenção? Aí, como que a gente vai trocar aquela grama? Porque daí você tem que entender que... Como é que eles vão tirar... Eram 35 metros cúbicos de areia que tinha na grama. Tu vai ter que contratar um muque, um caminhão, um monte de série de coisas que não é o teu dia a dia. Então, quando é o novo, tu nunca fez aquilo, é o difícil. Entendi. Então, a próxima vez que... Se daqui, sei lá, né?
for fazer novamente, desgastou, daqui a 10 anos. Daqui a uns 15 anos for trocar, aí, pô, tu já sabe mais ou menos como é que tu vai fazer, tu já teve aquele histórico, então tudo que é o novo é o mais difícil sempre. Legal, entendi. Fernando, a plataforma tem quantos condomínios? Hoje, na faixa de 1.000. De 1.000 condomínios? 1.000 condomínios. Legal. A maior quantidade de clientes são em Santa Catarina? Tá espalhado todo o Brasil, assim. O sul do Brasil, São Paulo também é onde está mais concentrado. Assim. Legal. Toda plataforma tem algo que é mega power. Tu faz um pouquinho de cada aqui, mas isso aqui para vocês é algo que é o principal. O que é o principal de vocês? Eu acho que a gente foca muito em entregar uma solução que ela se adequa à realidade do síndico. A gente sabe que é corrido, a gente vive isso junto com os síndicos. A correria, acontece uma coisa, tem que sair correndo. Então, tudo que a gente faz, toda a funcionalidade, a gente pensa, mas a pessoa vai ter que parar e alimentar ou ela vai estar lá na correria e vai conseguir fazer e a plataforma vai se encaixar no dia a dia dela? É isso que a gente se pergunta em tudo. Então, acho que esse é um grande diferencial. A nossa plataforma ela não foi feita para ser aquela coisa burocrática, tem que sentar no computador e usar. Não, tô na correria, eu vou lá, alimento, boto a foto, já boto o histórico lá e não gasto tempo com isso. Legal, bacana. Pessoal, bora seguir as redes sociais, essa turma toda tá aqui na legenda. Bora seguir as redes sociais da Porter. E dá uma curtida aí e ativa a notificação. O próximo episódio vai ser tão bom como esse e você vai ser alertado. Olha que legal. E aí você vai ser um dos primeiros a ouvir esse podcast que será o próximo. Carlos, estamos encerrando aí o nosso podcast. Qual que é o recado que você dá para um gestor condominial que quer botar tecnologia, que quer implementar a tecnologia? Qual que é a dica que você dá? Eu acho que o principal hoje é realmente você procurar conhecimento. É importante você participar de cursos, feiras, trocar ideias com outros síndicos também. Né? Eu sempre desde quando entrei no Brava lá, eu sempre fui cabeça muito aberta. Muitos amigos meus foram lá no condomínio, a gente mostrou o condomínio como é que era, pra gente ter essa troca, né? Então, acho que quem está começando é importante procurar conhecimento. Perfeito. E se dedicar. Eu acho que condomínio é dedicação. Você saber que nunca tá certo, você tem que estar sempre correndo atrás do dia a dia. Não é fácil você lidar com pessoas o tempo inteiro, você lidar com o morador, com o prestador de serviço, com o funcionário, e as pessoas, elas são constantes, né? São variações constantes de humor, do jeito das pessoas, então é difícil, né? Essa gestão toda que tu faz de pessoas, e o síndico tem que estar muito preparado mentalmente, né? Boa. As pessoas que não estão preparadas mentalmente, elas não servem para trabalhar nessa área, porque você vai encarar desafios diários, muitos você nunca imaginou passar, né? Todo mundo que é síndico, eu acho que tem várias histórias para contar, e esse é um desafio. Então, a pessoa tem que ser bem centrado no que faz e gostar do que faz, né? Que é bem importante. Legal. Carlos, parabéns por você entrar nesse mercado. Eu agradeço a Deus quando tem pessoas assim que têm um alto nível intelectual e entram no mercado condominial, porque isso ajuda a subir a régua do mercado, né? Então, que mais profissionais como o Carlos, que era um gestor de multinacional, venham para o mercado condominial. Nós somos carentes, sim. Tem muitos profissionais já no nosso mercado, mas são centenas de milhares de condomínios que precisam de profissionais como vocês, como o Carlos, que veio lá de uma multinacional de Joinville. Sou de Joinville também, sou peixeiro de Itajaí, mas morei muitos anos em Joinville. Tenho muito orgulho dessa cidade, né? O Carlos também é de Joinville. Trabalhou na Tupi, né, Carlos? Trabalhei 10 anos. 10 anos. Meu sogro nasceu e se aposentou na Tupi, quase 40 anos lá na Tupi, né? Então eu conheço bem essa cidade. Meu querido Fernando, cara, eu tive a honra de conhecer vocês, conhecer toda a estrutura de vocês, né? Você e o Iago são uma dupla mega power. Vocês passaram o dia conversando com o Bial recentemente, né? Meu presidente, meu CEO. Cara, que legal. Qual que é o teu recado final, meu querido Fernando? Eu acho que é uma profissão linda. Ser síndico é maravilhoso, é um grande desafio, mistura o técnico e o pessoal, então lidar com as pessoas, mas lidar com a parte técnica. Então, acho que o case do Carlos ele é muito legal para a gente ver um extremo, né? Um lado que é um condomínio grande, com uma estrutura. Então, pegar isso e a gente conseguir mastigar e trazer para condomínios menores é muito legal. Então, eu acho que o síndico pode ser aberto à tecnologia, aberto à mudança, porque realmente vem para ajudar. Tem solução para condomínio pequeno, que vai fazer com que o dia a dia seja mais leve. Eu acho que tem muita gente que não quer ser síndico porque acha que é muito pesado. Não, mas tem solução, já tem bons prestadores, é um mercado muito legal e é uma profissão maravilhosa. E eu acho lindo a pessoa trabalhar ali para cuidar do lar das pessoas.
Top demais. Gostou desse episódio? Ó, se você gostou do episódio, olha no meu olho agora. Ação. Bora curtir o episódio. Bora ativar a notificação. Ó, ação, bora ativar a notificação. Tem ação, bora ativa a notificação e compartilha esse vídeo. Esse vídeo tem que chegar em milhares e milhares de síndicos. Contamos com vocês. Estamos aqui não brincando. Estamos aqui entregando conteúdo de alta qualidade pra você. Carlão, obrigado. Fernando, obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Próximo episódio tá chegando. Valeu.